Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de eleições. Eu me chamo Matheus Fred, eu sou bacharel em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas e eu sou membro do PROEP. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho liso, eu uso um óculos redondo de armação marrom e eu visto uma camiseta preta com a nossa logo e o nosso lema, Política se aprende. A entrevista de hoje faz parte da série de eleições do Projeto de Extensão em Educação Política, o PROEP, organizado por alunos e professores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nós temos o objetivo de contribuir e discutir a educação política e, além dessa série de entrevistas, nós também já desenvolvemos cursos, eventos, jogos de tabuleiro, cartilhas e um livro ilustrado. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais para acompanhar o que a gente já fez e o que a gente está fazendo. Na entrevista de hoje vamos conversar com Henrique Cury, mestre e doutorando pela Universidade Estadual de Campinas em Ciência Política. Ele fará um período sanduíche do seu doutorado na Universidade de Harvard, pela Fulbright. Também é membro do grupo de estudos em política brasileira e é especialista em comportamento eleitoral, eleições e partidos políticos. Henrique, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Obrigado, Fred. Queria primeiro agradecer a oportunidade, parabenizar o projeto, muito bacana. Também agradecer já de antemão a paciência de vocês com a gravação aqui, mas principalmente agradecer a oportunidade também com a equipe de apoio do IFCH. Creio que seja isso por hora. Eu sou um homem branco, cabelo preto, liso, uso barba, estou usando hoje uma camisa xadrez verde e branca e acho que basta. Acho que é isso. Bom, muito obrigado, Henrique. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre partidos políticos no Brasil e para começar essa conversa eu queria saber de você o seguinte: existe democracia sem partidos políticos? E qual a importância dos partidos políticos para a democracia e qual a função deles na democracia também? Tá. Teoricamente, sim. Pode existir democracia sem partidos políticos. Agora, se isso é viável, já é outra resposta. Então, em sociedades com elevado número de pessoas, o processo decisório ele tende a ser facilitado quando existem partidos políticos que aí são responsáveis por mobilizar, por canalizar os interesses dispersos na sociedade. Os partidos também eles atuam no processo decisório de gestão da sociedade, na verdade, eles atuam como uma correia de transmissão entre a sociedade e o Estado. Eles funcionam como essa ponte para que o cidadão se sinta representado no Estado, dentro do poder. E, além disso, os partidos também são responsáveis por selecionar e lançar candidatos aos cargos públicos. Acho que é importante dizer isso porque mostra que os partidos, na verdade, eles são muito mais que uma organização que é apenas digitado na urna e pronto, acabou. Eles, na verdade, têm responsabilidades, têm sua importância dentro de uma sociedade e são essenciais para que uma democracia com elevado número de pessoas possa funcionar e possa existir. Uhum. E no Brasil, quais são as funções que eles ocupam e quais são as características do sistema partidário brasileiro? Tá. Eu acho que antes de responder a pergunta é importante dizer que essa questão sobre partidos políticos brasileiros, que é algo que sempre perpassa um pouco o debate, sobre essa descrença sobre partidos políticos brasileiros não funcionarem bem, primeiro que isso não é um privilégio tupiniquim. Isso acontece no mundo inteiro. Essa descrença é um fenômeno mundial. E dentro do país, dentro do Brasil especificamente, o partido atua em diversas instâncias, existem diversas instâncias dentro de um partido político e diversos níveis de atuação. Então, uma agremiação, ela, ainda que sob uma única sigla, ela vai atuar pode atuar em um nível nacional, um nível estadual e um nível municipal. Partidos brasileiros necessariamente precisam ser nacionais. Não existem partidos estaduais no Brasil, não existem partidos municipais. Mesmo assim, essa mesma sigla atua nesses três níveis. Então, existe tanto a executiva nacional, quanto a executiva estadual e o diretório municipal. Então, tudo isso para dizer que os partidos brasileiros atuam canalizando, mobilizando os interesses, eles lançam candidatos também, eles servem como correia de transmissão na gestão da sociedade, na organização dos interesses da sociedade dentro das esferas políticas. Acho que isso é uma questão. Na política brasileira, os partidos políticos funcionam dessa forma nesse sistema federativo. Agora, sobre o sistema partidário, acho que antes de falar sobre o sistema partidário brasileiro especificamente, eu acho que é importante dizer que o sistema partidário ele tem um nome e é diferente de um partido político. O sistema partidário, na verdade, ele diz respeito sobre a dinâmica da competição e a representação política. Então, o que isso quer dizer, né? São estruturas que permitem a interação entre os partidos.
essas interações, elas não se dão só na arena eleitoral. Então, essa interação entre os partidos políticos, ela acontece também na arena parlamentar e na arena governamental. Tudo isso para dizer que aqui no Brasil a gente tem um sistema partidário que é multipartidário, ou seja, tem muitos partidos, como a gente já sabe, né? E também existem muitos partidos relevantes, ou seja, são partidos que possuem potencial de coalizão, potencial de barganha. Eles são determinantes por quê? Porque eles vão ser importantes para que uma determinada política seja aprovada, por exemplo, para que influencie no resultado eleitoral. Então, são partidos de modificar essa arena. Arena eleitoral, arena parlamentar, arena governamental. No caso do Brasil, a gente tem hoje registrado, junho de 2022, importante trazer aqui, porque o número se altera com alguma frequência, 32 partidos registrados. Então, esses 32 partidos registrados, eles podem concorrer para 7 cargos diferentes em 3 níveis da federação, o municipal, estadual e nacional. Agora, para se ter ideia um pouco sobre a relevância desses partidos, desses 32, a gente teve em 2018, na última eleição nacional, no Congresso Nacional, na Arena Legislativa, a gente teve 16 partidos com potencial de barganha. 16 partidos efetivos ali na Câmara. Ou seja, são partidos que precisam entrar numa negociação, eles têm potencial para definir a arena. Então, se um determinado partido é eleito presidente, ele provavelmente vai precisar negociar com esses 16 partidos, porque vai ser importante para passar medidas que aquele governo eleito pretende passar, né? Pretende aprovar. Bom, o sistema partidário, então, ele, acho que, em suma, né? O que eu quero dizer é que o sistema partidário brasileiro ele vai além das eleições. Envolve interação entre partidos, principalmente, mas interação ao longo do ciclo eleitoral, do parlamento e do governo eleito. Acho que você já falou um pouco sobre isso nessa última resposta, mas você acha que esse grande número de partidos impõe algum desafio para o sistema político brasileiro? Impõe, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente tem um alto número de partidos, como eu citei, são 32 siglas. É importante dizer que os partidos brasileiros eles têm acesso aos recursos do Estado, então não são partidos gratuitos da sociedade. O que acontece no Brasil é que, ainda que seja importante e fundamental que existam siglas que representem diversidade social que nós possuímos, que deem voz para pautas importantes, a gente tem muita fragmentação sem uma representação necessariamente de pautas distintas. Isso acontece no Brasil, é uma fragmentação sem clivagem. Então, existem muitos partidos que estão próximos ideologicamente, e não necessariamente dando voz ou representando uma parcela significativa da sociedade que não se via representada anteriormente. Isso para dizer sobre o alto número de partidos, mas falando um pouco sobre o desafio, o desafio é grande, porque na medida que eles passam a ter potencial de barganha, passam a ser relevantes ali no sistema partidário, né, que envolve as 3 arenas que a gente comentou na resposta anterior, esses partidos vão entrar numa conta do executivo eleito na negociação. Então, o presidente, o executivo, né, que seja, ele vai precisar negociar com um alto número de partidos para que seus projetos, para que suas demandas sejam aprovadas e que vai acabar, de alguma forma, distanciar das suas propostas originais. E aí geraria um desafio grande para a manutenção dessa coalizão por 4 anos. Então você tem, às vezes, um executivo eleito de um partido X, mas ele tem que se distanciar muito ideologicamente, chegar no partido Y, para que as suas demandas sejam aprovadas. Quando você tem um alto número de partidos relevantes nesse processo, nessa arena, as propostas originais desse partido eleito não necessariamente vão entrar no governo eleito. Então, isso certamente, na verdade, é um desafio para o Brasil. Uhum. E os grandes partidos, você acha que eles têm perdido força nesses últimos anos? Não. Na verdade, eu não acho, pelo contrário, inclusive. Eu acho que a gente passou por um período agora de desafios, principalmente a gente fala muito sobre as manifestações de 2013, com muitas pautas antipolíticas. A gente teve o presidente eleito também um pouco surfando nessas demandas antipolíticas, né, antissistema, e a gente teve em 2016 alguns candidatos que se colocavam como não candidatos políticos, como não políticos.
Então a gente teve exemplos de candidatos que se colocavam como gestores, como fora da política, o próprio presidente eleito falava que não era uma pessoa da política, mas se mostrou um movimento, um fenômeno relativamente curto. Então os grandes partidos, eles ainda possuem acesso ao fundo partidário muito relevante, eles continuam elegendo, ainda que tenham sofrido um baque em 2018, mas eles elegem uma parcela significativa do Congresso, que dá um fundo partidário maior a eles têm uma estrutura nacionalizada, então assim, é difícil falar que os partidos grandes estão perdendo força, ainda mais agora com cláusula de barreira também nas eleições. Então os partidos menores, eles estão tendo que nadar muito, estão fazendo um esforço muito grande para sobreviverem, enquanto os grandes partidos não necessariamente. Só que é isso, enquanto um partido pequeno ele acaba não existindo ou perdendo força, necessariamente essa força, esse apoio vai para outro partido. Então eu acho que cada vez mais os partidos grandes, ditos grandes, né, os tradicionais na política brasileira, eles tendem agora a seguir uma maré de estabilidade novamente. Acho que o fenômeno da antipolítica é muito, muito sintomático nesse processo, porque a gente passou das eleições de 2016 e 2018, em alguma medida, com esse contexto de antipolítica, de grandes partidos sendo vistos de uma maneira negativa na sociedade, e agora você vê grandes partidos, grandes elites dando as mãos, falando sobre a importância da democracia, a importância do diálogo. Então agora a política entra como algo positivo, como a capacidade de diálogo, e não mais como algo necessariamente negativo, ligado à corrupção. Não, agora eu acredito que essa ideia dos grandes partidos sob a bandeira do diálogo, da democracia, eles tendem cada vez mais a ganhar força. Muito interessante. Agora mudando um pouco, acho, mas a reforma eleitoral de 2021, ela instituiu a união dos partidos políticos em federações. A primeira pergunta é essa. E como essa aliança vai funcionar, né? Ela tem a capacidade de amenizar essa fragmentação partidária? E como isso se difere das antigas coligações que a gente tinha? Tá. Então, esse tipo de aliança da federação partidária é uma aliança que vai permitir que as legendas elas atuem de forma unificada em todo o país por um período mínimo de 4 anos. Então, qual que é a ideia? A ideia é que funcione como um teste para uma eventual fusão e incorporação. E essas federações elas vão passar a compartilhar ali o fundo partidário e o tempo gratuito de rádio e TV. Essa ideia de teste de fusão e incorporação é interessante porque, aliada à cláusula de barreira, ela deve diminuir a fragmentação partidária. Porque você vê uma sobrevivência sendo buscada ali por partidos menores, a federação partidária ela é mais interessante nesse sentido para os partidos menores sobreviverem. E então a ideia da federação mais a cláusula de desempenho para esses partidos, ela deve diminuir sim a fragmentação partidária no país. Por que esses 4 anos são importantes, né? Porque vai se diferenciar dessa parte da coligação. A coligação ela é estabelecida no momento pré-eleitoral e com o intuito eleitoral puramente. Então a gente vê diversas eleições em que partidos completamente distintos, diferentes ao longo dos anos, se juntam para uma determinada eleição e não tem depois um compromisso em outra arena. O compromisso é apenas na arena eleitoral. Agora, na arena parlamentar, na arena governamental, a coligação não exige. A federação vai exigir, é óbvio. A atuação parlamentar de uma federação partidária vai depender de cada estatuto da federação estabelecida. Mas algumas variáveis que são importantes ali para a gente pensar que influenciam numa atuação parlamentar, num governo junto, que é, por exemplo, o fundo partidário para os parlamentares terem acesso ali, isso vai impactar para que os partidos ali atuem de fato como federações. Na verdade, federações atuem como partidos. Então, acho que o mais interessante é que se diferencia no tipo de arena, a coligação ela atua em uma arena unicamente e a federação vai atuar em outros tipos de arenas. Outro fator importante é que a federação também você sair da federação não implica em custo zero. Existem sanções muito importantes caso um partido desista antes desses 4 anos da federação estabelecida. Então, se um partido no meio do caminho, no meio do governo, ele sai da federação que ele estabeleceu anteriormente,
não vai ter acesso ao fundo partidário e também não vai poder realizar outra federação ou coligação no cargo executivo pelas próximas 2 eleições. É importante também que a gente pense que a federação precisa ser algo muito bem pensado e articulado pelas elites políticas, porque não se trata, igual na coligação, como uma relação momentânea. Então, essa relação de 4 anos vai perpassar não só as eleições nacionais, mas as eleições municipais também. A ideia da federação é também trazer partidos que estejam mais próximos, tenham pautas e programas mais próximos, para que não seja algo apenas momentâneo e para que, a longo prazo, a fragmentação partidária ela diminua. Vai ser interessante também o teste para ver como as elites partidárias elas conversam, elas conseguem dialogar, porque, como eu disse, vai envolver eleições municipais também, e os partidos estadualmente diferem muito. Então vai ser interessante ver como essas elites vão conseguir conversar para ter esse diálogo de quais candidatos lançaram ou não, quais partidos apoiaram ou não. E, por último, federação e coligação, elas podem viver juntas. Então, assim, uma federação hoje que tenha um número X de partidos, um partido de fora da federação pode se coligar eventualmente em uma eleição para o executivo, né? Porque agora a gente só tem coligação nas eleições majoritárias. Então, assim, pode existir, então, na mesma eleição, uma federação e a federação coligada. Não são excludentes. São diferentes, mas são excludentes. Maravilha, muito bom. E agora, para fechar nossa conversa aqui, né, nossa entrevista, eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa, o recado você quer dar para o eleitor nessas próximas eleições. Na verdade, Fred, eu queria só agradecer muito a oportunidade, foi muito bacana. Assim, a gente é chamado para ser entrevistado, mas a gente acaba aprendendo muito mais, assim, né? Então é só agradecer mesmo. Acho que recado para o eleitor é apenas que vote. É importante que participe, é importante que apareça nas eleições, é importante que se engaje, que vá procurar informações sobre o que é sistema partidário, o que é partido, como funciona aqui no Brasil, por que eu voto assim, por que eu voto assado, enfim. São informações que são importantes para a democracia, para o fortalecimento da democracia. Então, acho que o que o PROEP faz aqui, trazer esse interesse, eu acho que é fundamental para a democracia, acho que esse é o recado. Participe dos partidos, do sistema partidário, da democracia no país, enfim. E tem o PROEP, né? Vocês estão aqui, acho que vocês estão muito bem servidos, vocês estão vendo esse vídeo. Muito obrigado a você, Henrique. A gente tem certeza que tudo isso que você colocou pra gente é muito importante pra gente entender como funciona a política brasileira. E muito obrigado a você que está em casa, que está acompanhando essa série de eleições. Fiquem atentos porque vão ter muito mais vídeos para vocês aprenderem muito mais com a gente do PROEP. Até mais!